A nossa aula é aula de história, né? E vamos falar sobre a escravidão no Brasil e suas mazelas socioculturais, né? Sou a professora Simone Terra e vamos lá. Uma terra boa, né, um clima favorável não foi suficiente para alimentar a produção da cana-de-açúcar e a sua fabricação. Os portugueses precisavam de muitos trabalhadores, né, para atender o mercado europeu. E a alternativa encontrada por eles, né, a princípio, foi a importação de mão de obra escrava, vinda da África, né? E assim, né, eles foram rumo ao continente africano, né, levando cachaça, tabaco, né, para trocar por mão de obra escrava, né? Só que esse processo foi se intensificando ao longo das décadas, né? E isso acabou contribuindo para uma crescente, né, processo de economia brasileiro, né, baseado no tráfico de negros, né, no tráfico de escravos, né, e foi uma atrocidade tão grande, né, que envolvendo pessoas, né, de um modo que ele é considerado o maior do mundo até hoje, né, superando até mesmo, né, os escravos no Egito. No fim do século XIX, a escravidão continuava a acontecer em várias partes do mundo, né? Porém, a Inglaterra, né, que contava já com um novo modelo de produção econômica, né, de mão de obras assalariadas, né, queriam que a escravidão acabasse, pois essa escravidão estava acabando atrapalhando o seu novo negócio, né? Se eles queriam mão de obra assalariada, os escravos já não serviam a esse modelo, né? E quem iria comprar o produto produzido, né, pelos comerciantes e fábrica deles, né? Então, a Inglaterra vinha, né, forçando vários países a deixar essa prática de escravização, o que não foi muito bem aceito, né, pelo Brasil. Mesmo após acordos firmados com a Inglaterra, ainda assim se realizava, né, o comércio de forma clandestina, né, do tráfico de negros para o Brasil. A escravidão no Brasil levou muitas décadas, né, até que se findasse. E aqueles, né, que eram contra esse processo, né, de abolição da escravatura, né, fizeram o que puderam fazer, né, para que esse processo ocorresse de forma muito lenta, muito gradual, o máximo possível, né. Em 1850 foi assinada a Lei Eusébio de Queiroz, né. Essa lei, ela proibia, né, o tráfico de pessoas africanas, né, para o trabalho escravo. Assim, legalmente, nenhum negro podia chegar ao país para um trabalho escravo, né? Mas isso não quer dizer que esse comércio não continuou acontecendo. Ele continuou acontecendo, só que agora de forma, né, clandestina. Em 1871 foi assinada a Lei do Ventre Livre, né? Onde determinava que os filhos, né, nascidos de escravas, né, negras, né, se tornariam livres, né? Porém, esses filhos não tinham como ficar longe da mãe, né? Não tinha como sair de perto da mãe, não tinha para onde ir e acabava se envolvendo com o trabalho na fazenda, né, nos engenhos, né, dormindo em senzalas, né? Ou seja, viviam a mesma vida, né? A única diferença é que eles não podiam ser vendidos, né? Não podiam ser forçados ao trabalho, né? Mas viviam nas condições de escravo. Em 1885, foi assinada a Lei do Sexagenário, né? Essa lei, ela permitia que os escravos, né, que atingissem, né, a idade de 60 anos estariam livres para viver a vida deles. Porém, com a condição de trabalho, de moradia, né, de um trabalho exaustivo, poucos escravos chegavam a essa idade de 60 anos. A maioria morria com 40 e pouco, 50, não se chegava a 60 anos. E os poucos que chegavam aos 60 anos, coitados, já estavam tão esgotados fisicamente, sem condições de trabalho, né? Ainda por cima, ao sair, né, ao estar livre, eles não tinham juntado nenhuma renda, nenhum dinheiro, não tinham para onde ir, não tinham o que comer, não tinha quem os sustentasse, não tinham condições de trabalhar. Então, acabava ficando à mercê dos senhores de engenhos, né?
Já em 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, que extingue a escravidão no Brasil, né? De forma muito simples, ela declara o fim da escravidão no Brasil. Só que nenhuma medida de proteção ou de amparo a esses escravos, né, foram realizadas, fazendo com que esse povo sofresse ainda mais, porque agora eles eram livres, né? Só que não tinham para onde ir, não tinham o que comer, não tinham serviço, não tinham formação nenhuma para o trabalho, né? Muitos foram pedir esmolas, outros, né, perambulavam pela rua, poucos conseguiram trabalho e a maioria continuou fazendo o quê? Trabalhando nas fazendas, né? Agora em troca de um salário baixo, mínimo que o senhor de engenho oferecia e com as mesmas condições como se fosse um escravo, né? Praticamente, né? Então, as políticas de afirmativas, né, elas são assim, necessárias para corrigir esse erro, um erro grotesco, né, realizado com esse povo que foi retirado do seu país, da sua etnia, né, das suas crenças, da sua cultura, foi trazido para um país estranho ao deles, com costumes estranhos ao deles, forçado a um trabalho horrendo, muito desgaste, né? E que quando foram libertos não tiveram medidas de proteção para que eles pudessem seguir a vida deles, né? Então essas medidas de afirmativas, né, de ações afirmativas, elas são políticas feitas pelo governo ou por iniciativa privada, né? Com o objetivo de corrigir, né, a desigualdade racial presente na sociedade ao longo desses anos todos, né? E essas ações, ela buscam eliminar a desigualdade e a segregação, ou seja, a divisão, né? A marginalização desse povo, né? Que já sofreram muito, né? E essas ações, ela tem algumas medidas, como combater a discriminação étnica, racial, religiosa, de gênero, de classe e outro, oportunizar acesso à saúde, à educação, coisa que a gente quase não vê o negro à frente de uma universidade, né, de uma chefia. Por quê? Porque eles não foram oportunizados aos estudos, né? Não lhe deram a oportunidade de se igualar ao branco. Libertaram, né? Mas não deram condição, né? E é isso que as ações afirmativas ela busca, né? Reafirmar, né, os valores, né, que os negros têm, tanto na formação da nossa sociedade como da nossa história, né?